Será que esta religião é a verdadeira? Ser cristão? Se você ser cristão, fala, não, eu sou cristão, então você é o verdadeiro religioso? A sua religião é verdadeira? Mas de onde eles tiram? Como que é ser cristão? O que é ser cristão? É seguir os ensinamentos de Jesus de Nazaré? Seguir os ensinamentos de Yeshua? Seguir os ensinamentos de antes da cruz? Não, não é isso. Ah, não. Ser cristão é seguir os ensinamentos de Paulo? Mas Jesus de Nazaré pregou, ensinou toda a humanidade? Paulo ensinou toda a humanidade? Depois de Jesus de Nazaré não aconteceu nada? Ah, aconteceu. Aí veio Paulo pregando aos gentios, aos da incircuncisão. E depois de Paulo não aconteceu mais nada? Ah, veio. Então vamos lá. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quer dizer que a verdadeira religião é essa, que está escrito em João 14, 6. Está escrito que Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas o que fazer com esses doutores que estão na internet aí, debatendo, e eles têm base, tá? Debatendo, a base deles está no hebraico, no grego, no saravaico, no aramaico, coisa que eu não entendo, dizendo que Jesus foi uma invenção de Roma. E aí você se depara com um doutor desse, que argumento você vai usar contra ele? Para demonstrar que ele está errado? Porque ele vai falar para você, não, Jesus foi uma invenção de Roma, e Jesus nunca existiu. Aí você usa eu iria mostrar para ele, para você, que diz que esse caminho aqui, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual o argumento que eu uso para você, para te mostrar que esse caminho, fazer isso não é ser cristão? Mateus 10, 5 e 6 está escrito assim, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. E no capítulo 15, versículo 24, Jesus disse assim, ó, ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então qual o argumento que eu usaria contra você que diz que João 14, 6 é o que mostra a verdadeira religião? Eu diria para você que, como eu não sou judeu, que esse escrito de Jesus, essa fala de Jesus, se é que ele falou, assim diz os doutores, que ele não existiu. Então o argumento que eu usaria contra você é mostrando que o caminho, a verdade e a vida que ele estava ensinando era para os judeus, para os que faziam parte da nação de Israel, não para a nação gentílica, não para os gentios, não para os não-judeus. Então se eu estivesse lá, esse caminho aí, essa religião não foi para mim, porque ele não veio para mim, ele veio para os judeus. Esse seria o meu argumento. O argumento do que diz do doutor aí do hebraico, do saravaico, do aramaico, é falar que Jesus não existiu. Então ele tem o argumento dele, eu tenho o meu. Agora, indo pelas convicções, pelas pistas que nós temos nos escritos bíblicos, nós temos, por exemplo, Isaías 42:5. Deus colocou o Espírito em todos que andam pela terra. Todos, sem exceção de pessoas. E Hebreus 12:9. Deus, ele é Pai dos Espíritos. Então, se ele colocou os Espíritos em todos que andam, então entendemos que nós, na carne, somos seres experimentais. Tanto judeu, como grego, como samaritano. Somos seres experimentais, com data, com prazo de validade. Então, tendo essas pistas, nós entendemos que Deus, ele é Pai dos Espíritos. Independente do que a carne do camarada fizer, o cara vai colher o que ele plantar aqui. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Mas se ele for bom, coisas boas, se for ruim, coisas ruins. Então Deus é Pai dos Espíritos. Então não tem essa história de caminho, a verdade, que Jesus era a verdade e a vida, não. Caminho, a verdade, não. Então morre por aí, acaba. Aí nós temos, então, Eclesiastes 12:7, dito pelo rei Salomão, uma sabedoria dada por Deus.
Eclesiastes 12:7 diz que o pó volte ao pó, o corpo carnal volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Opa! Então já vai simplificando a coisa, já vamos matando muita coisa por aí. Então Deus, ele é pai dos espíritos, os espíritos estão tendo experiência na natureza carnal, quando terminar a validade da experiência carnal, o espírito volta de onde veio. O espírito não tem nenhum contato com a carne. Então nós vamos para Apocalipse 21, versículo 3. Esse é o mais racional. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Opa, então a conta fechou. Então, entendendo Apocalipse 1:10, que foi o dia do Senhor, entendendo Apocalipse 14, Apocalipse 18, Apocalipse 19 e Apocalipse 20, entendemos que o juízo de Deus foi no ano 70. E quando ocorreu o juízo, Deus estabeleceu o templo dele no espírito dos homens, que o templo dele é espiritual, e ele mesmo se faz presente, ele está na sua morada, ele está no espírito dos homens. Aí sim está fazendo sentido. Então não tem esse negócio, eu sou a verdade, eu sou, como que está lá? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então isso daí, para mim, está de lado. Isso daí, se foi dito realmente, foi para os judeus, porque ele veio para os judeus. Deus, ele é pai dos espíritos. Apocalipse 21:3 está batendo com o raciocínio. Aí lá no versículo 5 de Apocalipse 21, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E no versículo 6, disse-me ainda: está feito, está cumprido, está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Beleza, aí para mim fechou 100% a conta. Então o meu espírito, no meu espírito está o templo espiritual de Deus, no templo espiritual de Deus que está no meu espírito, ele está fazendo morada, eu sou filho de Deus no espírito. Essa natureza carnal chamada Cláudio Mendes, hoje com 56 anos, daqui uns dias, ou daqui um milésimo de segundo, daqui a um minuto, voltará ao pó, de onde veio. E o espírito que esse corpo, de uma forma figurativa, está revestindo, esse véu carnal cheio de transgressão, cheio de nojeira, ele está revestindo, esse espírito, voltará de onde veio, onde reinará eternamente. Sem frio, sem dor, sem fome, sem desejos, sem maldade, sem nada. Aí a conta fechou maravilhosamente. E Apocalipse 14, 6 e 7, então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorificam, pois chegou a hora do seu juízo. Então a verdadeira religião chama-se Evangelho eterno. Esta é a verdadeira religião. Evangelho significa boas notícias do reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus estava próximo. Paulo disse que o reino de Deus estava próximo, mas aqui não. No juízo, temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Então chegou a hora do seu juízo e foi estabelecido assim o reino de Deus, como está em Apocalipse 14, 11, versículo 15. Olha que maravilhoso. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Então a verdadeira religião chama-se Evangelho eterno. O reino de Deus estabelecido. A verdadeira religião é Deus em nosso espírito. Essa é a religião. Esse é o cristianismo. Esse é o alfa e o ômega em todos os seres humanos. Nos espíritos, claro. Na natureza carnal, não. Porque o santo não pode se unir ao profano. A nossa carne é profanadora. O espírito, ele é santo, ele é puro, ele é imaculado. Nos dias de Paulo era chamado a igreja de Cristo. Hoje em dia não. Hoje em dia é o templo espiritual do Criador. E o Criador é Elohim. E Elohim é o Cristo. E o Cristo é o Alfa e o Ômega. Então a verdadeira religião chama-se Evangelho eterno. O reino de Deus estabelecido. Tá bom? Aquele caminho, a verdade e a vida, isso foi para os judeus, não para a nossa nação gentílica. E se foi útil, coração, comenta, compartilha
se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.